Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião e, como sempre fazemos, vamos meditar na palavra de Deus e, posteriormente, orarmos conforme a orientação do Espírito Santo. Então, convido a todos a abrir as suas Bíblias e lermos lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 11 ao 16, que diz assim: Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas um espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, mais uma vez te agradecemos porque o Senhor permitiu que estivéssemos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo para meditarmos na Tua Palavra e também estamos reunidos para orarmos conforme o Senhor tem nos orientado, conforme o Senhor tem mostrado que é a sua vontade. Por isso pedimos a unção do Senhor Jesus Cristo, que venha ministrar no nosso coração, para que realmente possamos estar fazendo conforme a tua direção. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Hoje é muito comum ouvirmos que todos os seres humanos são filhos de Deus. Mas, como aprendemos, o ser humano, como todas as coisas, foi criado por Deus e isso num relacionamento perfeito. Também sabemos que o pecado quebrou esse perfeito relacionamento, mas que foi restaurado em Cristo Jesus. Então, a marca distinta e permanece nos verdadeiros filhos de Deus, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é serem guiados pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele fala, conforme lemos, quando ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando pensamos nesse assunto, ou seja, ser guiados, precisamos também pensarmos naquele que tem a função de liderar. E a função de um líder vai muito além de impor regras e normatizações, mas de inspirar, orientar, ensinar e capacitar os seus liderados ou os seus guiados. Por exemplo, o líder ele tem que estabelecer uma visão clara para que todos aqueles que são guiados compreendam a missão, não só as destinadas a todos, mas também aquelas missões específicas. Ele também tem a função de orientar e apoiar, dando o suporte necessário para o desenvolvimento a cada um que se propõe e aceita ser guiado. Também um líder precisa motivar e valorizar seus guiados, capacitando-os a executar as suas atribuições. Também ele precisa estabelecer uma perfeita e constante comunhão com os seus guiados, e assim garantindo a todas a compreensão e o entendimento das suas funções e responsabilidades. Nesse assunto, então, para a nossa meditação, estas atribuições, ou seja, a atribuição do nosso líder, do nosso que guia, aos quais somos guiados, foram dadas ao Espírito Santo, e isso pelo nosso Senhor e Deus Pai. Então, na continuação do trecho da palavra de Deus que lemos no início, Paulo diz:
porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. O que significa que a vida cristã não se trata apenas de seguir regras, mas de estar num constante relacionamento sincero, responsável e em demonstração de amor ao Senhor, e isso na direção do Espírito Santo, que estabelece uma visão clara da vontade e propósito de Deus para todos os filhos de Deus, ou seja, orientando e nos capacitando, nos dando o suporte necessário para desenvolvermos e executarmos a vontade de Deus. O Espírito Santo nos dá a correta motivação e nos valoriza quando nos submetemos ao seu guiar em tudo o que fizemos. E isso, evidentemente, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos ensina, orienta, corrige, transforma e nos molda segundo a vontade e propósito de Deus. E isso fica claro nas palavras de Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Voltando então meditarmos na palavra de Deus, quando Jesus, reunindo-se com seus discípulos, na sua última ceia com eles, antes da sua crucificação, é provável que eles estivessem tristes e apreensivos com a partida de Jesus. E provavelmente também com um sentimento de fraqueza, ou seja, como eles iriam agir a partir daquele momento em diante, devido ao desconhecimento de como seriam os acontecimentos que iriam acontecer. E então Jesus, conhecendo profundamente a eles, disse lá na sua carta, disse em João 14, versículos 16 e 18: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfão, voltarei para vós. Onde o vocábulo Consolador que Jesus pronunciou significa chamado para ficar ao lado de outro, com o propósito de ajudá-lo e apoiá-lo em qualquer eventualidade ou situações difíceis, sendo também essa a relação de Jesus Cristo com os seus discípulos durante o seu ministério na terra. E não, naturalmente, eles sentiram tristeza ao pensarem na sua partida. Mas Jesus os consolou com a promessa de outro Consolador, que seria o seu defensor, o seu ajudador e instrutor de agora em diante. E assim, ele age da mesma forma hoje, na vida de todo cristão que a ele se submete. Sabemos também, como já aprendemos, a nossa luta contra o pecado é constante e então vemos o quanto é importante estarmos debaixo da liderança do Espírito Santo. Essa liderança nos dá o poder de resistir aos impulsos da carne. Como já meditamos isso por diversas vezes, mas relembrando a exortação de Paulo lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, quando ele diz: Mas eu afirmo,
andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. E continuando, nos versículos 22 e 25, Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne justamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também sob a direção do Espírito. Esses versículos mostram que é impossível vencer a batalha contra o pecado sem a ajuda do Espírito Santo. Quando nos submetemos à sua liderança, ele não só nos afasta do mal, mas também nos capacita a viver uma vida de obediência e santidade. Então, a liderança do Espírito Santo é essencial, porque por nós mesmos não conseguimos discernir a vontade de Deus e muito menos ter a capacidade de realizá-la, seja quais sejam as situações. Precisamos da sabedoria para tomar decisões que realmente glorifiquem ao Senhor e também edifiquem as nossas vidas. Então, para a nossa meditação nessa noite, ser guiado pelo Espírito requer de cada um de nós uma atuação sincera, dedicada e constante busca por Deus e a sua palavra. E para isso envolve, primeiro, nossa oração, ou seja, nos mantermos um constante relacionamento e comunicação com o Senhor Jesus e permitindo que o seu Espírito nos revele os propósitos de Deus e a direção correta da nossa oração. Mesmo nas nossas petições pessoais, onde apresentamos a Deus as nossas intimidades, que envolve a confissão das nossas falhas, das nossas desobediências à sua palavra, as nossas omissões aos ensinamentos e mesmo as nossas ansiedades, nossas necessidades físicas, emocionais e, evidentemente, as espirituais. Então, o Senhor está atento e o Espírito Santo nos leva a orarmos conforme a vontade de Deus. Também precisamos estar conscientes da necessidade de estudarmos a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a espada do Espírito, como lemos lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quanto mais conhecemos as Sagradas Escrituras, mais o Espírito Santo pode nos guiar na verdade. E conforme as palavras de Jesus aos seus discípulos, lá em João 16, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então, quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais estamos fornecendo subsídio a ser lembrado pelo Espírito Santo para que possamos cumprir. Por isso, não basta somente lermos a palavra de Deus para cumprirmos uma meta, mas meditando e deixando o Espírito Santo trabalhar a palavra no nosso coração, assim nos capacitando a obedecê-la. Então, cabendo a todos a obediência e a sensibilidade ao Espírito Santo, estando todos nós dispostos a obedecer a sua voz, mesmo quando não entendemos completamente o porquê, mas confiando que Deus sabe o que é o melhor para todos os seus filhos.
Também sabendo, quanto mais deixarmos que o Espírito Santo nos guie, mais ele estará nos transformando interiormente. E a mudança que experimentaremos não é apenas comportamental, mas ela vai acontecer no nível mais profundo do nosso ser, ou seja, alinhando nossos pensamentos e desejos à vontade de Deus. Lá em Efésios capítulo 4, versículos 21 ao 24, diz: se é que de fato ouvistes, nele fostes instruído, conforme a verdade que está em Jesus, e vos despedir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e vos renovar no espírito da vossa mente, para vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, ao sermos guiados pelo Espírito Santo, seremos levados a uma vida de propósitos, não os nossos, mas os de Deus, pois a verdadeira transformação e o nosso crescimento espiritual não somente serão possíveis quando realmente nos submetermos ao seu governo. Isso nos capacitará a produzirmos os frutos do Espírito, que são as virtudes que refletem o caráter de Jesus Cristo em nós. Quando guiados pelo Espírito Santo, seremos constantemente alinhados com a vontade de Deus, e assim experimentando a paz, a alegria e o gozo que só o Senhor Jesus pode nos conceder, independente dos acontecimentos ao nosso redor. Também quando guiados pelo Espírito Santo, somos socorridos em todo o tempo, mesmo quando não percebemos o seu constante cuidado, como lemos lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, que diz: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Amém? É certo que já temos meditado nesses versículos, em outras mensagens, outras meditações, mas é importante nós termos muito claro no nosso coração como é importante orarmos constantemente por nós e pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que sejamos realmente guiados em todo o tempo e em todo lugar pelo Espírito Santo. Não podemos deixar nenhum instante que seja de ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos ser guiados constantemente. Sendo assim, convido a todos, quanto ouvir essa mensagem, a orar nesse sentido. Que a igreja seja realmente, em todo o tempo, guiada pelo Espírito Santo. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração e, como eu disse, nesse sentido, vamos orar. Vamos ter um tempo de oração especificamente neste assunto, do Espírito Santo guiando todo o nosso ser. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um e, em nome de Jesus, vamos ter esse tempo de oração. A paz esteja com todos.